destaca agora a ata aí do Copom, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião, quando cortou então o juro para 10,75% ao ano. No documento, os diretores eles mostram uma análise da conjuntura econômica para a definição dos juros. E o cenário externo, marcado por volatilidade, por debates sobre a flexibilização monetária e também a desaceleração da economia brasileira com o mercado de trabalho aquecido, foram os fatores importantes para esta decisão. Além disso, a inflação ao consumidor continua em desaceleração, mas ainda acima da meta estabelecida. E existe uma preocupação de que a inflação siga desancorada e acima da meta por um período mais extenso. O Comitê de Política Monetária também destacou pontos sensíveis e incertezas nessa condução da política monetária. Enfatizou o equilíbrio necessário entre respostas às surpresas inflacionárias na inflação de serviço e a resiliência na inflação global. Essas condições aumentam a incerteza, demandando cautela nas decisões futuras. O comitê, inclusive, reconhece os desafios, tanto na conjuntura doméstica quanto internacional, reafirmando a complexidade de manter a estabilidade econômica diante de cenários imprevisíveis. Aqui, no cenário doméstico, o Copom comentou que, por um lado, observou um comportamento benigno de alimentos e bens industriais. Mas, por outro lado, em função da atividade resiliente das últimas divulgações, acabam surgindo dúvidas na velocidade da desinflação de serviços. Bom, e o Copom também comentou sobre a decisão, então, de retirar o guidance de corte de juros para as próximas reuniões, enfatizando toda a necessidade de uma maior flexibilidade na política monetária. O comitê ele justifica essa mudança devido, então, à elevação das incertezas no cenário econômico, tanto no doméstico quanto também no cenário internacional. E esta decisão, ela reflete ali uma análise muito cuidadosa dos riscos e benefícios, evitando os compromissos futuros que poderiam afetar a credibilidade e também aumentar a volatilidade do mercado em um contexto global desafiador. Muitas análises e leituras, né, em relação a essa ata tão aguardada, né, Felipe? Mercado aguardando bastante essa divulgação da ata para tentar entender de fato as incertezas citadas no comunicado. Conversei aqui com muitos especialistas que vieram ali com uma leitura, inclusive, de uma ata mais hawkish nesse sentido, né? O fato em si de tirar ali o guidance, né, que já era toda a grande discussão antes da reunião da semana passada, não necessariamente traz aí um reforçamento de uma leitura de que o Banco Central deve parar ou deve diminuir o tamanho ali da flexibilidade do aperto da flexibilidade da política monetária. Porém, por exemplo, eu conversei com o Ettore Sanches, da Ativa Investimentos, e o Ettore vê essa ata como mais dura, mais hawkish, justamente, especialmente ali em relação ao comunicado anterior, né, fazendo uma comparação da ata de agora com o comunicado. Ele destacou que o Banco Central conseguiu expressar de forma mais adequada todas as incertezas que acabaram pesando, sim, para a postura da retirada do Foreign Guidance, né, que levaram a essa redução, abordando então os sinais mais contraditórios, tanto da economia local quanto também da incerteza internacional, mas com uma clara inclinação, segundo a visão do Ettore, ali, mais hawkish, né, tentando ali enxergar quais seriam os argumentos do Banco Central em, de fato, não ter o guidance, né, não ter aí essas projeções para as próximas leituras. Também falei com a Rafaela Vitória, economista do Inter. Ela achou ali, ela falou que foi meio a meio na visão dela, né? Ela falou que foi um pouco hawkish na avaliação da alta da inflação de serviços e também maior incerteza, mas, por um outro lado, ela acha que a ata quis ressaltar que o cenário base não mudou, que pela referência, então, que o Banco Central usa ali do boletim Focus, ainda é corte, ela vê ainda corte de 0,5 ponto percentual na reunião de junho. Apenas tiraram o plural para ter essa flexibilidade se o cenário de fato mudar, né? Então traz aí uma leitura um pouco mais mista, o Ettore tem uma leitura um pouco mais negativa, Van Dijk também, falei com o Van Dijk trouxe essa leitura, reforçando, né, essa leitura que
foi exatamente o que ele esperava, ele já tinha comentado, inclusive comentou ontem aqui com a gente, o Henrique Silveira, disse que o Banco Central é técnico e que tomou essa decisão muito baseada nos dados, os dados não indicam ainda essa conjuntura econômica com esta possibilidade de trazer uma queda de juros mais rápida, né? Ali nem a quantidade aí que o mercado quer, que o mercado gostaria. E, na visão do Vandic, a inflação ainda continua pressionada, serviços e alimentos estão bastante pressionados, serviços subjacentes também, ainda mais ele destaca ali, questão de mão de obra ainda muito elevado, então por isso ainda não há este ambiente adequado para algum tipo de sinalização do Banco Central em acelerar os cortes, né? Então veio em linha com que ele previa os gastos também do governo, que segundo o Vandic, né, pontuando aqui a fala dele, também ajudam neste cenário, né, fazem aí com que o teto do hiato do produto seja baixo, o que provoca pressão de alta. Pois é, Paula, é justamente, né, a leitura que os economistas estão fazendo, que o Banco Central brasileiro está preocupado principalmente com um fator, e justamente é o mandato dele, que é a questão da inflação. A inflação não está cedendo como se imaginava, principalmente porque é aquela segunda fase, né, do processo desinflacionário que o Roberto Campos Neto e outros diretores do Banco Central tanto falam. E não só o Campos Neto, né? A gente vê Jerome Powell, a gente vê Christine Lagarde, a gente vê outros banqueiros centrais sempre comentando esse segundo passo, essa segunda fase, essa última milha do processo desinflacionário, que tem uma relação um pouco mais íntima com a inflação de serviços. A inflação de serviços segue pressionada, principalmente porque existe um mercado de trabalho bastante resiliente, que acaba trazendo um crescimento econômico, que acaba trazendo, consequentemente, essa inflação, esses repiques inflacionários, que é justamente o que a gente acaba vendo nas últimas leituras do IPCA, do IPCA 15, aquele inflação subjacente, inflação de serviços, trazendo essa percepção um pouco que está caindo, mas não está caindo do jeito que o Banco Central queria. E é justamente esse nível de incerteza em relação ao que vai acontecer daqui para frente aqui no Brasil, o que vai acontecer daqui para frente nos Estados Unidos, também acaba trazendo essa percepção de que o Banco Central não poderia contratar mais 100 bips de cortes. Por isso, contratou 50 e deixou a próxima reunião, a reunião depois de maio, em aberto. Mas isso é interessante porque eu conversei com alguns economistas que dizem que a leitura foi a seguinte: não quer dizer que o Banco Central não vai cair 50 pontos base na outra reunião, que ele não poderia cair 50 pontos base ao retirar o Forward Guidance. Existe a percepção de que na próxima reunião, nas próximas reuniões após maio, que já está contratado, ele vai ter essa flexibilidade. Ele pode cair 0,25, ele pode segurar e não cair nada, permanecer o juro. Pode ser ruim para o mercado? Pode, mas ele pode tomar essa decisão, ele pode acelerar, cortar 0,75, ele pode cortar meio, enfim, ele deixa um leque de possibilidades em aberto, justamente por conta da trajetória dos indicadores. Existem muitos dados que vão sair ao longo dos próximos tempos. E só para a gente reforçar, né, ele passou levemente pelo fiscal, a gente teve o relatório bimestral de receitas e despesas na última sexta-feira, a gente vai ter mais um relatório agora em maio sendo divulgado, e isso também pode trazer algum tipo de percepção em relação ao fiscal, que vai culminar na trajetória dos juros, que vai culminar na decisão de política monetária por parte do Banco Central. Então são tantas variáveis que, na visão de muitos economistas, o Banco Central acertadamente tirou o guidance para ter essa flexibilização, para ter essa flexibilidade. Só contando, Paula, são 6 reuniões de juros até o fim do ano. Muito pouco provável de chegar nos 9%, mas agora os economistas com quem eu conversei já dizem aí que pode chegar 9,75, ou talvez o Banco Central crave no 10 redondo e chegue até esse patamar, cai meio ponto percentual, chega a 10,25, na próxima reunião cai mais 0,25 e aí espera para ver o que vai acontecer, principalmente no segundo semestre, né? Segundo semestre tem muita coisa acontecendo, tem eleição dos Estados Unidos, tem mais dados que vão sair, então isso acaba sendo, né,
um driver aí para o Banco Central poder tomar suas próximas decisões. Mas é importante a gente salientar que a inflação segue muito e, como deveria ser, o radar do Banco Central. Exato, Felipe. Alguns membros aí do colegiado avaliando, né, de fato, se essas incertezas permanecerem elevadas, pode sim ser necessário aí uma redução, de repente, nos juros aí, de uma forma mais devagar. A questão foi, né, ter essa flexibilidade, ao tirar o guidance, deixar aí essa flexibilidade para o Banco Central ou pausar ou diminuir o tamanho, né, do aperto desse ritmo de corte de juros. Fica muito claro, e na leitura aí de muitos dos economistas, fica muito claro exatamente essa flexibilidade que o Banco Central agora ganha em retirar o foreign guidance, e isso deixando muito claro também na ata de hoje, né, na ata divulgada agora há pouco da reunião, em relação à última reunião do Banco Central. Aumentos de incertezas também em relação a todo o cenário externo, principalmente, né, pontuando aí expectativas em relação à redução do cortes pelo Federal Reserve, isso tudo ainda no radar do Banco Central. A gente muda